O 3i Atlas permanece no céu todas as noites, e cada nova observação revela um padrão que não deveria existir. Astrônomos acompanham o objeto em tempo real e se surpreendem com a precisão de sua trajetória. Ele avança quase exatamente pelo plano onde os planetas orbitam, com um desvio tão pequeno que pesquisadores descrevem isso como improvável demais para ser coincidência. O comportamento não lembra o caminho natural de um visitante interestelar. Ele parece seguir uma rota, como se obedecesse a algo que ainda não entendemos. Esse detalhe desperta a atenção dos físicos que trabalham em observatórios na Europa, no Japão e no Havaí, que descrevem o alinhamento como raro e desconfortável, porque sugere uma intenção que ninguém deseja afirmar em público. Os jatos que saem da superfície do objeto tornam o enigma ainda maior. Eles permanecem direcionados para o Sol, estáveis e rígidos, mesmo com a rotação constante do núcleo. O comportamento desafia modelos conhecidos, porque jatos naturais deveriam se desfazer, se dispersar e perder alinhamento. Mas os jatos do 3i Atlas permanecem intactos por distâncias enormes. Físicos que analisam o fenômeno reconhecem que isso não é comum. Alguns descrevem o padrão como um tipo de estabilidade ativa, como se o objeto estivesse mantendo aquele alinhamento por algum motivo que permanece oculto. Eles evitam entrar em detalhes quando são gravados, mas em conversas internas admitem que nunca viram nada parecido. A composição química também indica que estamos diante de algo incomum. Medições mostram níveis muito altos de dióxido de carbono em relação à água, algo raro entre cometas do nosso sistema. A poeira que envolve o objeto apresenta sinais de exposição prolongada à radiação profunda, indicando que ele pode ter viajado por regiões extremas do espaço. Cientistas descrevem essa mistura como uma assinatura incomum, que não se encaixa em modelos tradicionais. Eles afirmam que a superfície parece antiga e modificada por processos intensos, sugerindo que sua origem está muito além das zonas comuns de formação de cometas. Alguns chegam a dizer em mensagens privadas que o objeto pode carregar fragmentos de ambientes que a ciência ainda não compreende totalmente. Enquanto isso, começam a surgir falhas nos bancos de dados que armazenam as imagens captadas do objeto. Não são falhas aleatórias, são cortes precisos, sempre ocorrendo nos mesmos intervalos, exatamente no momento em que o 3i Atlas cruza o campo de observação de telescópios automáticos. Imagens desaparecem, sequências inteiras somem, horários ficam em branco. Técnicos responsáveis dizem que o sistema passa por instabilidade, mas os pesquisadores independentes não aceitam essa justificativa. Eles afirmam que o padrão sugere filtragem, como se alguém estivesse controlando o que chega ao público. Cada noite de observação acrescenta um novo elemento e, ao mesmo tempo, remove outro. É como se o objeto revelasse pequenas partes, enquanto outra força oculta tentasse impedir a compreensão completa. Cientistas que acompanham o fenômeno afirmam que nunca viram tantas falhas específicas ao mesmo tempo. A ausência de informações se torna tão constante quanto o próprio objeto no céu. E quanto mais dados surgem, mais forte se torna a impressão de que estamos diante de um evento que não está sendo tratado como simples curiosidade científica. O 3i Atlas continua avançando lentamente, e cada detalhe sugere que estamos observando algo que vai além de qualquer acontecimento astronômico recente. A importância do fenômeno se destaca com tanta força que se torna impossível ignorar. No entanto, quem deveria explicar permanece em silêncio. E é justamente nesse silêncio que surge a certeza de que existe algo sendo escondido, algo que ainda não foi mostrado. Algo que talvez esteja prestes a mudar o que entendemos sobre o espaço. O comportamento do 3i Atlas começa a despertar inquietação fora da comunidade científica. Pesquisadores que normalmente divulgam atualizações diárias param de comentar. Observatórios que sempre publicam imagens em tempo real deixam de mostrar registros completos. Instituições que deveriam estar interessadas na investigação tratam o fenômeno com um silêncio que não combina com a gravidade do evento. A cada dia que passa, cresce a sensação de que algo relevante está sendo observado, mas não revelado. Enquanto isso, físicos de diferentes países tentam analisar padrões que escapam às explicações tradicionais.
Um grupo no Havaí confirma que a polarização da luz permanece extremamente negativa, um comportamento incomum que não se ajusta a nenhum modelo de poeira cometária. Cientistas do Observatório Europeu tentam replicar o padrão em laboratório e não conseguem. Eles afirmam que a superfície do objeto parece interagir com a luz de forma ativa, como se houvesse uma composição desconhecida ou algum tipo de estrutura que muda a forma como a radiação é refletida. Essa hipótese gera desconforto, porque indicaria que a superfície não é apenas antiga, mas também incomum do ponto de vista físico. A cada nova medição, a massa estimada do objeto aumenta. Os cálculos indicam que o núcleo é muito mais pesado do que o de outros visitantes que já entraram no sistema. Porém, ao contrário do que a massa sugeriria, o 3I Atlas mantém um comportamento surpreendentemente estável. Não há movimentos bruscos, nem reações que indiquem perda de material, nem sinais de desintegração. Ele avança com leveza, como se tivesse controle sobre sua própria estabilidade. Esse aparente paradoxo faz físicos afirmarem que o objeto desafia os princípios que descrevem o movimento de corpos desse tamanho. Alguns chamam isso de coerência incomum. Outros simplesmente preferem não dar nome. Essa dificuldade em classificar o fenômeno aumenta quando se observa que o objeto já apresenta sinais parecidos em registros antigos. Imagens de anos anteriores classificadas como ruído mostram padrões de luz e jatos semelhantes. Esses registros foram ignorados por falta de contexto, mas agora, colocados lado a lado, revelam que o fenômeno não é tão isolado quanto parece. Isso leva pesquisadores a suspeitarem que o 3I Atlas pode ser parte de uma ocorrência que se repete ao longo do tempo. No entanto, essas comparações são evitadas por instituições oficiais e o assunto só aparece em conversas fechadas. Enquanto isso, bancos de dados começam a apresentar falhas cada vez mais graves. Sequências inteiras desaparecem antes de chegar ao público. Registros de telescópios automáticos mostram cortes limpos nos horários exatos em que o 3I Atlas aparece. Plataformas que nunca falham deixam lacunas específicas. A justificativa dada é instabilidade, mas pesquisadores independentes afirmam que esse padrão não corresponde a erros comuns. Eles descrevem esses cortes como remoção seletiva. A palavra ocultação aparece com frequência entre aqueles que analisam a repetição do padrão. O silêncio institucional cresce em todos os níveis. Astrônomos que normalmente dão entrevistas evitam aparecer. Agências que costumam divulgar comunicados permanecem caladas. A NASA não comenta. A SpaceX não menciona o fenômeno, mesmo tendo a maior constelação de satélites capaz de monitorar o céu com precisão inédita. Observatórios privados se recusam a discutir detalhes. Grandes redes de notícias simplesmente ignoram o assunto, como se o fenômeno não existisse. A ausência de cobertura se repete em diferentes países e idiomas, criando uma sensação de coordenação. Físicos afirmam em conversas internas que o evento pode obrigar a ciência a reavaliar modelos de formação de corpos extrasolares. Alguns mencionam que o objeto acumula anomalias em quantidade inédita. Outros afirmam que, se os dados completos fossem divulgados, seria necessário reescrever partes inteiras da cosmologia. Essa possibilidade faz com que muitos evitem falar abertamente. Eles dizem que é cedo para conclusões, mas a forma como desviam da discussão revela que não é o tempo que falta, é a permissão. O 3I Atlas continua avançando e cada nova noite acrescenta mais perguntas do que respostas. A composição permanece incomum. A luz permanece contraditória. Os jatos permanecem firmes. A massa permanece inexplicável. A sensação de que algo maior está por trás do fenômeno cresce com a mesma velocidade com que as informações desaparecem. E quanto mais o objeto se aproxima, mais clara fica a impressão de que estamos observando não apenas um corpo celeste, mas a ponta de algo ainda maior. Tudo isso leva a uma pergunta incômoda, que ninguém afirma abertamente, mas todos carregam. Se estamos diante do maior evento astronômico da nossa história, por que aqueles que deveriam explicar escolhem o silêncio? E o que esse silêncio tenta impedir que o mundo enxergue? O avanço do 3I Atlas começa a expor um desconforto crescente dentro da própria ciência. Pesquisadores que deveriam esclarecer o fenômeno se retraem.
Aqueles que acompanham o objeto em tempo real admitem, longe das câmeras, que o comportamento do 3i Atlas não se encaixa em nenhum modelo atual. Porém, quando falam publicamente, reduzem tudo a respostas vagas. Dizem que ainda analisam. Dizem que é cedo. Evitam conclusões. O contraste entre o que sabem e o que dizem cria um silêncio que não é científico, é estratégico. Os físicos relatam detalhes que nunca chegam ao público. Eles confirmam padrões de polarização que não combinam com poeira cometária. Observam jatos que permanecem estáveis por distâncias que desafiam qualquer explicação natural. Comentam a massa elevada que deveria gerar instabilidade, mas não gera. Cada elemento é anômalo sozinho. Juntos formam um fenômeno que deveria estar em manchetes diárias, mas não está. Enquanto isso, pesquisadores independentes notam que os dados liberados são fragmentados. Algumas imagens surgem incompletas, outras chegam com compressão tão forte que destrói detalhes essenciais. Sequências inteiras desaparecem antes de chegar às plataformas públicas. A justificativa oficial é instabilidade, mas os cortes ocorrem sempre nos mesmos intervalos. Nada aleatório se repete com tanta precisão. A ausência de posicionamento da NASA reforça o estranhamento. A agência sempre comenta objetos atípicos. Desta vez, não menciona o nome do fenômeno. A SpaceX, com milhares de satélites capazes de registrar tudo, também não divulga nada. Observatórios privados que habitualmente publicam dados em tempo real preferem o silêncio. Universidades tratam o assunto de forma neutra demais para algo tão significativo. O padrão se repete em diferentes países, sinalizando que não se trata de simples coincidência. Esse silêncio provoca um questionamento incômodo. A ciência não está falando porque não sabe o que dizer ou porque não pode dizer o que sabe. O 3i Atlas reúne características que exigiriam debate aberto. A trajetória precisa de mais. A poeira marcada por radiação profunda. A composição química incomum. A estabilidade ativa dos jatos. A luz interagindo de forma inesperada. A massa elevada sem caos. São elementos que deveriam gerar conferências emergenciais. No entanto, geram recuos. Pesquisadores começam a admitir que existe filtragem. Alguns afirmam que certos servidores deixam de responder exatamente no momento em que o objeto cruza o campo de visão. Outros mostram capturas onde o objeto aparece borrado de forma incomum, como se camadas de processamento tivessem interferido na imagem. Nada disso é assumido oficialmente. O público recebe apenas o que é considerado seguro mostrar. E o objeto continua revelando informações que a ciência evita comentar. Os jatos permanecem firmes. A luz continua anômala. A trajetória segue precisa. A composição indica ambientes extremos. A massa permanece inexplicável. O comportamento desafia modelos clássicos. A ciência observa tudo isso e escolhe o silêncio. Não é falta de dados, é excesso de consequências. Surge então a pergunta que ninguém faz abertamente, mas todos percebem. Quando a ciência decide não explicar, ela protege quem? Protege a população. Protege sua própria reputação ou protege informações que ainda não podem vir à tona. O 3i Atlas avança, e com ele cresce a sensação de que estamos diante de algo que ultrapassa teorias, algo que pressiona limites, algo que a ciência moderna não consegue explicar sem abrir portas que talvez prefira manter fechadas. O público recebe apenas fragmentos. A verdade, como o próprio objeto, permanece acima da linha que alguém escolheu não cruzar.